O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, aquele tipo de livro que, quando termina, acho que pelo que eu vejo aqui na internet, foi parecido com o que eu senti também. A gente não sabe muito como lidar com essa leitura. Ela é intensa, ela é sofrida, a leitura e a história. Então o tema aqui é perda, dor, sofrimento, amargura, silêncio, incômodo, tudo de ruim. Por isso que eu já dou o primeiro aviso, acho que lá de utilidade pública, que é um livro complicado para dizer assim, recomendar para todo mundo, ou para dizer, até para quem gosta muito de leituras dramáticas, bora ler. Acho que é uma leitura que deve ser feita com cautela por conta do peso, o peso de emoções. A gente numa era de tanta depressão, é tão complicado, a gente já tem na realidade tudo tão duro, que é bom alertar para o momento que você vai escolher entrar nessa obra da Aline Bay. Eu gostei bastante da leitura, apesar de ter certas restrições, mas ligadas a coisas pessoais mesmo, com esse tipo de leitura e endeusamento assim do pessimismo, tá? Mas fora isso, é um texto diferente, é um texto poético, que eu acho que traz algumas coisas pra gente conversar. Protagonista aqui é uma mulher, a gente vai acompanhar a vida de dor e sofrimento dela nessas idades que tem aqui no livro. Então tem 8, 17, 18, 28, 37, 48, 49, 50, 52. O texto é nessa forma que vocês viram aí no começo do vídeo. Eu não sei se é poético, a linguagem é poética, mas é como se fosse uma mistura. Então só aí quem estuda letras acho que pode afirmar melhor. Mas para uma leitora comum como eu, é tranquilo de entender e é uma experiência diferente também. Um outro ponto muito forte dessa leitura que eu achei espetacular é como que a Aline ela consegue trazer a diferença na forma que ela escreve para as diversas idades que ela coloca essas memórias, né? Como se fosse meio que um fluxo de consciência mesmo. A gente entra no pensamento da protagonista. Ela é sem nome, ela é ordinária. Ela é ordinária, eu acho que de propósito, porque eu acho que existe uma intenção da autora de colocar que essa protagonista, ela pode ser você, ela pode ser eu, ela pode ser sua vizinha, ela pode ser sua colega de sala, ela pode ser sua colega de trabalho, ela pode ser sua prima, tá? Ao mesmo tempo que ela é ordinária e é tudo tão em volta dela, as coisas vão andando do jeito que são. Isso é passado nos textos. As coisas vão andando ao redor dela do jeito que estão e a gente sente que dentro dela tá tudo explodindo. E a gente sente assim uma angústia justamente porque na prática, na realidade, a gente tem uma coisa, eu acho, que de dar voz a essa mulher aqui, de que os outros percebam o que está se passando com ela. Até porque ela não deixa transparecer o que está se passando com ela, só no texto. Então só a gente sabe. E além de acompanhar, principalmente, né, o plot da história, é acompanhar as perdas e dores nessas idades dessa mulher, eu acho que no final das contas o que ficou muito forte pra mim foi que a gente tem que parar pra pensar sobre o silêncio. Sim, a história tá lá focada nas dores, nas perdas, na forma como essa protagonista lida com isso, na dor, no sentimento que tá ali dentro dela. Mas, assim, pra mim, depois, ao final, quando eu fui rever tudo isso, até pra produzir o vídeo, quando eu
gosto mais de analisar a obra. Eu acho que eu vou mais a fundo na obra, até quando eu tô produzindo os vídeos, que eu tô escrevendo, que eu tô pensando quando eu tô lendo, que no final das contas, tudo isso traz bem mais forte pra mim o quanto que isso foi tão intenso e sofrido, muito por conta desse silêncio, o silêncio ao redor dela e o silêncio dentro dela. Ela tem um início de história, inclusive, muito bonito pela inocência, mas o tempo todo ela tá transparecendo no pensamento dela o que ela tá sentindo, mas ao redor dela, ela tá totalmente apática, né? Ela tem essa apatia muito por conta do trauma que acontece na vida dela, na adolescência, e esse silêncio fica até o final. Eu gosto como a apatia dela, toda esse desconforto com relação às emoções do filho, por exemplo, que ela tem com o filho, como que isso, e com o pai, com a mãe, ela tem algumas coisas, ela tem um emprego, então como que esse silêncio, ele só parece que é desconstruído um pouco quando ela vai se relacionar, de certa forma, com um animal que tem meio que uma metáfora com a forma que ela se sente no mundo, né? Um animal que ela vai acolher e que vai ter uma relação muito forte com a personalidade dela e como ela se sente nessa própria história aqui diante de tudo que acontece com ela. Eu fico meio na dúvida se uma parte de mim percebe muitas atitudes, muito da personalidade dela, acontecer esse pessimismo e esse silenciamento por todos esses anos aqui que a gente vai ver os relatos. Mas é tudo meio confuso e eu acho que até de propósito. Se até a questão da pontuação, né? A gente não tem pontuação, forma, nada específico. Eu acho que é porque não é pra gente também ter nada específico de percepção dentro da gente. Então, talvez até faça o sentido não fazer sentido, ou faça sentido a gente nem entender direito como a gente se sente diante da história. Proposta interessante. Eu gosto como também no meio da história como a autora coloca as ideias de suicídio aparecendo no pensamento da personagem. E falando do final da história, eu acho que muito do começo da história eu gosto, porque eu sinto uma atração muito, muito forte com narradores criança, que passem nas palavras o pensamento inocente de uma criança, o pensamento descobridor de uma criança, e o final, porque tem essas coisas das lacunas. Então o final, ele deixa lacunas, ele deixa uma sensação assim de que, poxa, será que, de gosto no leitor, será que ia ter uma quebra desse silêncio ao redor dela? De um personagem que aparece aqui na história e que pode retornar como uma redenção. Eu gostei. E fica aqui esse vídeo pra gente discutir sobre esse livro. É um livro também bacana para você conversar com alguém. Procura alguém para conversar ou deixa aqui seu comentário para conversar comigo. O que você achou do Peso do Pássaro Morto? Ou se você tem vontade de ler o Peso do Pássaro Morto, deixa aqui no comentário também o que fez você se interessar por essa história. E se você tem interesse de adquirir esse livro ou qualquer outro livro assim que tem produção de conteúdo aqui do canal, existe uma grande chance de você poder ganhar ele de presente. Sim, eu tenho essa mania de dar livros de presentes aqui no canal Comparando Livros, ou com sorteio ou com doações. Então é bem bacana, se você se inscrever aqui, você vai poder ficar acompanhando os vídeos de sorteios e doações de livros e conversando também. Às vezes a gente acaba trocando livros entre a gente, então fique à vontade para se juntar à comunidade aqui de discussão do canal Comparando Livros, e até o próximo vídeo.